Muitas pessoas estão atentas aos sonhos e buscando nos sonhos várias sugestões e significados para os seus assuntos. Então, uma pessoa está perguntando o que significa sonhar com tempestade e com furacão. O que significa sonhar com cobras? Está perguntando um outro. Uma tempestade simboliza uma forte purificação, uma purificação violenta. E um furacão pode simbolizar uma resposta da natureza às agressões recebidas. Estas coisas precisa ver como é que nos sonhos estão relacionadas conosco. Agora, as cobras, em geral, quando atacam, simbolizam ajustes de contas com forças sexuais. Então, sempre que há cobras, pode estar dizendo respeito a coisas no plano das forças sexuais e em que estado se encontram. E uma outra pessoa observou que ele às vezes sonha que está nu e que no sonho as pessoas não se dão conta de que ele está sem roupa e o tratam naturalmente. Então, a nudez nos sonhos representa que estamos despojados de certas influências do ego. Então, nos sonhos, nós nos apresentamos de uma maneira mais real do que nos apresentamos aqui. Então, nos sonhos, os outros, quando nos veem nus, eles estão não diante de uma pessoa despida, mas estão diante de alguém que já não tem tantas sobreestruturas inúteis, uma pessoa que já se despiu de coisas supérfluas, de traços da sua personalidade. Então, nos sonhos, quando nós estamos sem roupa, é um sinal de que estamos mais liberados destas coisas artificiais. Agora, uma outra pessoa ultimamente sonha que está num teatro, que o pano vai subir e ela não sabe uma única fala do seu papel. Todos os outros estão preparados, menos ela. E acorda muito aflita. Não devia acordar aflita. É que você já passou da etapa de viver um teatro. Você já amadureceu e não tem mais que viver num palco, como a maioria. Você não tem mais nenhum papel para representar, portanto não tem que decorar nada. Precisa ser autêntica. Está na hora de ser autêntica e não de continuar representando um papel. Mesmo que queira representar, não consegue mais. Não se lembra das falas. Vê como são os sonhos. Os sonhos nos dizem uma coisa positiva e a gente fica aflito, porque não está muito habituado com essa linguagem. E uma pessoa diz que quando ela iniciou a trajetória espiritual nesta vida, que ela se sentia muito contente, muito alegre, e ela emanava esse contentamento. Mas depois que ela foi aprofundando a sua vida, seus estudos, ela acha que essa alegria foi se recolhendo ou que não se apresentava do mesmo modo. E como é que a alegria se apresenta no caminho da espiritualidade? Pergunta ela. Você continue, que você vai agora ver como é que isso se apresenta num outro nível, numa outra etapa. Esse contentamento no começo é uma certeza de que se entrou no caminho. Então a personalidade fica satisfeita, sabe que está no caminho correto, mostra esse contentamento.
Mas a alegria do caminho espiritual não é da personalidade, não é dos corpos e nem vem dessa certeza de estar no caminho. Isto é a alegria da personalidade por estar no caminho. Mas a alegria da alma é um estado da alma e que não é absolutamente influenciado por nenhuma circunstância externa. Então nós vamos encontrando a alegria da alma exatamente quando vamos aprofundando o nosso contato com a alma. E isto não é um contentamento como este da personalidade. Isto é um estado de segurança, de firmeza, um estado que não é abalado por situação alguma, por coisa alguma. E isto irradia, mas eventualmente não tem as mesmas manifestações que uma pessoa que está contente. Isto é um outro estado. O contentamento passa, o contentamento é efêmero. O contentamento é uma questão de momento. A alegria da alma é permanente. A alegria da alma é perene e não depende de nada que acontece fora. E aqui uma pessoa está perguntando qual é o papel dos avós, especialmente quando os pais estão ausentes por motivos de trabalho. E as crianças têm características com as quais a gente não sabe lidar, porque os avós pertencem a uma outra geração, então os avós aprendem muito com as crianças que nascem hoje, porque são realmente um pouco diferentes, estão preparadas para outras coisas. Mas ele pergunta qual é o papel dele como avô. Se o mundo fosse ordenado e se cada um tivesse os filhos que realmente tinha que ter, se nós soubéssemos que é a minoria que devia procriar e não a maioria não nasceu para procriar. Então o mundo é desordenado neste campo, porque quase todo mundo tem filhos. Então isto é uma desordem que não estava prevista. Então, se o mundo fosse ordenado, os avós não teriam nada a ver com os netos, nada. Porque o papel termina quando os filhos caminham por si. A partir dali, terminou o papel dos pais num mundo ordenado. Claro que não é assim na prática, com a maioria. Mas no mundo ordenado, quando um filho já caminha por si, os pais teriam o direito de se retirarem daquele tipo de vida, para poderem fazer a experiência daquela etapa que eles agora estão vivendo. Porque quem nasceu para constituir família, ou quem nasceu para procriar, ele vai procriar numa certa etapa da sua vida. Mas não é porque ele procriou que ele está fadado a ser pai até o fim da vida. Procriar é uma etapa. E aquela etapa termina. Há outras etapas para o indivíduo viver. Então, terminando a etapa de procriar, que é quando o filho vai caminhando por si, aquele ser tem outras etapas para viver e para isso ele tem que se afastar daquelas etapas anteriores, senão ele não consegue viver, senão as coisas se misturam. Então alguém que já procriou, agora tem outras etapas para viver. O que isso tem a ver com os netos? Então, isto aqui é um mundo desordenado, um mundo que não é ordenado dentro da verdadeira necessidade dos seres, que devem viver várias etapas seguidas. Agora, dentro da desordem que está implantada, é claro que karmicamente
Pode acontecer de um avô ter que cuidar do neto. Mas isto não é normal, isto não é natural e isto é produto de uma desordem. Porque parte-se do princípio, num mundo ordenado, que a maioria não nasceu para procriar. E quem não nasceu para procriar, vai ter dificuldades. Vai precisar do pai, vai precisar da mãe, vai precisar do avô, porque ele não nasceu para isto. Se ele tivesse nascido para isto, e se as coisas tivessem acontecido ordenadamente, a ordem seria outra. Quer dizer, nós estamos falando assim, mas sabemos que na prática não é assim, porque este mundo é um caos, uma desordem. Mas é bom a gente saber estas coisas, porque consegue atrair uma situação diferente, não só para si, mas para os outros, por ter as ideias claras com respeito a certas coisas. Então a pessoa pergunta: qual é o meu papel com os netos? Porque os pais têm que se afastar por trabalho. Antes de procriar, nós devemos saber se nós temos tempo suficiente para cuidar dos filhos. Então, se eu preciso trabalhar, se o outro precisa trabalhar, como é que eu posso ter filho? Eu não tenho tempo para estar cuidando daquilo que eu deveria cuidar. Então, não adianta nós continuarmos, porque eu não vou dar uma resposta satisfatória para esta pessoa. E ele vai seguir o coração dele, lá no ambiente dele e com os elementos que ele dispõe no coração dele, na alma dele, para cuidar destas coisas. E como lidar com arrependimento? Produzindo ações opostas. Então, se você está arrependido de ter feito alguma coisa, faça o contrário. Faça o contrário, que aí você vai equilibrar o que foi feito e arrependimento é dissolvido. Porque o arrependimento é uma infantilidade. O que adianta você se arrepender? Isto não resolve porque a coisa está feita. Quando ela vê que ela tem que fazer outra coisa, ela faça o oposto do que ela fez e aí está tudo equilibrado. E o que é impessoalidade? Porque a pessoa está num conflito entre indiferença e impessoalidade. A impessoalidade é um estado em que nós tratamos as coisas sem movimentos emocionais e sem movimentos mentais. Então, pode haver o corpo astral em jogo, pode haver o corpo mental em jogo, mas os movimentos emocionais e os movimentos mentais não devem interferir na nossa ação, no nosso trato com os seres, com os objetos e com as situações. Então, se eu consigo dominar os meus movimentos emocionais, os meus movimentos mentais, se eu consigo agir em sintonia com outros planos de consciência, além do emocional e além do mental, eu estou sendo impessoal. Aí a impessoalidade flui. Mas se você age emocionalmente, você não pode ser impessoal. E se você age mentalmente, você também não pode ser impessoal. Porque a sua mente tem vários conceitos a respeito do outro, das coisas, das situações. Então você não pode ser impessoal quando a sua mente está dizendo uma coisa muito precisa, às vezes, sobre isto. Então, agindo mentalmente e agindo emocionalmente, impessoal você não pode ser. Você vai ser pessoal mesmo. Você vai ser do ponto de vista da tua mente ou do ponto de vista da tua emoção. Por mais elevado que seja, mas isto é pessoal. Então precisa que você esteja buscando níveis além da mente nos quais você vai viver, porque a energia dali
vai levar você a agir impessoalmente. Isto não acontece com esforço humano. Não adianta você fazer força para ser impessoal. Porque aí vão vendo que você está fingindo que você não é assim. Então, isto aqui não é questão de esforço. A impessoalidade vem gradualmente. A impessoalidade vem aos poucos, à medida que você vai fazendo a sua entrega, a sua parte superior. À medida que você vai se entregando, à medida que você vai se abrindo para o seu ser interior, para o seu ser superior, você vai sendo imbuído desta energia que vem do alto. Então, você pode sim se esforçar para ser correto, você pode se esforçar para ser impessoal, você pode se esforçar. Mas isso só vai realmente acontecer é quando você tiver feito esta ligação e através desse canal começar a fluir a energia dos níveis superiores. Aí você vai tratar as pessoas impessoalmente, você vai tratar as situações impessoalmente. Nós chegamos à impessoalidade através de um processo longo. Isto não acontece da noite para o dia e nem quando a gente decide, nem quando a gente resolve ser impessoal. Mas a gente começa a ser impessoal, entra nesse caminho, quando a gente se trabalha para se desapegar das coisas conhecidas. Então você pode conhecer certas teorias sobre os outros. Você pode conhecer teorias sobre a alma, sobre o espírito. Você pode conhecer teorias belíssimas sobre todas as coisas. Tudo isto te tira da impessoalidade. Você vai tendo que ser de acordo com estas coisas que você já sabe, que você já aprendeu, que você já incluiu. E isto não é impessoalidade. Você teria que estar desapegado de tudo que você conhece, que é para você começar a ser impessoal. Então nós podemos conhecer muitas coisas para certos efeitos. Nós precisamos conhecer muitas coisas, podemos agir em certas circunstâncias. Mas mesmo assim, nós teríamos que ser desapegados daquilo que está acontecendo, desapegados daquilo que conhecemos. Mesmo que a gente conheça certo, mesmo que esteja correto, a gente tem que aplicar aquilo, mas se desapegar. Porque apegado numa coisa, você não pode ser impessoal. Você está sendo pessoal. Então, o desapego a tudo que se conhece, isto é muito importante. Como que você vai ser impessoal com uma pessoa? Se você está apegado num conceito que você formou sobre aquela pessoa. Não pode mais ser impessoal. Mesmo que queira. Como é que você vai ser impessoal com uma pessoa se você formou um conceito a respeito de um modo de viver? Se aquela pessoa não vive assim, você já não pode ser impessoal com ela. Ali já está formando um atrito. Então a gente não pode desconhecer que conhece certas coisas. E isto pode ter o seu valor, pode ter a sua utilidade. Mas mesmo conhecendo, tem que ser desapegado daquilo que conhece. E tem que ser desapegado desta ideia de que conhece as coisas. Senão ali na hora, você com o outro, você não é impessoal. Você começa a aplicar aquilo que você conhece, por exemplo. E você não sabe se tudo que você conhece, por grande que seja, se serve ali naquele momento. Tudo que você conhece naquele momento não serve ali. Então você precisa ter desapego sobre tudo o que você já conhece. E precisa já ter um certo treinamento em renunciar às tendências do ego, às tendências dos corpos. Porque você, diante de uma situação ou diante de alguém, os seus corpos logo reagem, existe uma reação, porque existe um contato energético.
independentemente deste contato energético, independentemente do que você está sentindo, independentemente do que você está recebendo, da interação que está havendo, independentemente disto, você tem que tratar o outro. Não é porque o outro chega e provoca uma reação, você primeiro precisa se desapegar desta reação para depois você tratar o outro direito. Nessa reação, você está sendo pessoal. Você não está sendo impessoal mais. Então tem que ter uma renúncia a todas essas tendências nossas de reagir, de achar que estamos sentindo, que estamos percebendo. Os corpos também têm essas reações. Nosso corpo mental apenas começa a ouvir uma pessoa, já reage. Já reage, porque o nosso corpo mental pode não ter os mesmos esquemas, já começa a reagir. O corpo emocional também já começa a reagir, porque o corpo emocional pode ser de um raio, de uma energia, e o corpo emocional de outro raio, de outra energia. Então ali há um tipo de interação e eu tenho que me desapegar disto, daquilo que meu corpo está sentindo, daquilo que meu corpo está recebendo, daquele contato que está acontecendo ali. Então as tendências dos corpos são de harmonizar com aqueles outros corpos que têm a mesma energia ou que têm energias complementares. E eu tenho que me desapegar disto se quero ser impessoal com o outro. Senão eu vou tratá-lo segundo aquilo que meus corpos ou que o meu ego está sentindo, que é legítimo, que é real. Mas se eu for me basear nisto, eu não vou ser impessoal, não. Eu vou me projetar toda hora sobre os outros ou sobre as situações. Agora, isto fica bem visível e isto fica bem próximo de nós podemos lidar com isto com muita mais precisão e podemos ter clareza diante dessas situações quando nós estamos buscando a essência das coisas e não as aparências. Então, se a gente vive atrás de aparência, ou se a gente está muito preocupado com a aparência, com a própria, com a dos outros, com os fatos externos e tudo isto, então essa preocupação com as aparências, isto impede que este processo comece, que esse processo se dê. Então parece que é muito difícil você se desapegar das coisas conhecidas, você renunciar às tendências do ego e dos corpos. Sim, é difícil ou impossível se você se impressiona com aparências e se você leva em conta, mais do que é devido, as aparências. Enfim, se você busca a essência das coisas, se você busca aquilo que está oculto nas pessoas, nas situações, se você busca o que não está visível para compreender aquilo em profundidade, se você não está apegado às aparências, se as aparências não te tocam mais, ou apenas te indicam uma coisa, mas as aparências não podem determinar uma ação sua. Ela está indicando uma coisa para você. E você tem que estar desapegado de tudo isto. E aí a impessoalidade vai surgindo. Porque a impessoalidade não é uma qualidade da personalidade. Então, precisa que você, para chegar a isto, não, você esteja bem interessado na sua alma. Então, impessoalidade, você, para encontrar isto, não é na sua pessoa que você encontra. Você vai encontrar impessoalidade é na sua alma, onde não deve haver nenhum resíduo de coisa pessoal. Então, por mais que você queira ser impessoal com a sua vontade, você não vai conseguir. Você vai conseguir melhorar um pouco, vai conseguir entrar no caminho desse estado de não envolvimento com nada que seja mental,
emocional e etérico-físico. Porque esse estado, isto é um não envolvimento com tudo aquilo que diz respeito à pessoa humana. Isto é um não envolvimento. Então, você só vai buscar isto além da sua condição humana, além da sua mente, além do seu emocional e além do seu físico. Mas é um estado que nos atrai, hein? Esse estado nos atrai principalmente quando sofremos. Então, quando a gente começa a passar por certas provas, quando se começa a sofrer por certas coisas, a gente diz: ah, se eu fosse impessoal. Então, isto é muito importante para nós. Para nós percebermos a essência nos outros e para nós percebermos realmente o significado de uma certa situação, porque nós vivemos coisas o dia inteiro, não é? Estamos diante de situações o dia inteiro sem entender nada do que estamos vivendo e do que está realmente acontecendo. Sem este estado, você não pode mesmo entender. É só quando esse estado de ausência de influência mental, de influência emocional, de influência etérica, física, é só nesse estado que você começa a perceber a essência das coisas, o significado das situações, a essência do outro. É só nesse estado. Quando as nossas perspectivas, quando as nossas aspirações, quando os nossos desejos vão se elevando, quando eu começo a aspirar por coisas que não são materiais, que não são físicas, que não são desta vida, quando eu começo a perceber coisas que não são destes planos, que não são dessas dimensões, isto vai me indicando que eu estou entrando neste estado, gradualmente. As minhas perspectivas começam a aumentar. Porque ser impessoal não é só você tratar o outro impessoalmente, se isto fosse possível tão cedo, não? A uma certa altura começa a ser possível. Mas não é só isto. É também você ter perspectivas mais amplas, perspectivas, aspirações que vão transcendendo o teu ego, que vão transcendendo a tua pessoa. Então você começa a aspirar por coisas que não são mais da tua pessoa, que não são mais em benefício da tua pessoa. Você se encontra numa certa altura, numa situação, que você está aspirando por algo, que você está tendo uma perspectiva, que você está vendo um campo de ação e que aquilo não está mais ligado com a sua pessoa. E você está vendo aquilo realmente. Aí você está começando a ser impessoal. Você está interessado em coisas que não dizem respeito à tua pessoa diretamente. Sua vida está acontecendo, você está tratando da sua vida e tudo, você está interessado em outra coisa, você está buscando outra coisa, você está procurando outros horizontes. Seus horizontes estão se ampliando. Você está saindo daquela prisão dos teus corpos, daquela prisão do teu ego, da tua personalidade. Aí, isto está começando a acontecer, isso está começando a se aproximar. E esta impessoalidade vai trazer, às vezes, antes de um correto tratamento com o outro, vai te trazer esta aspiração a coisas muito além do teu ego, muito além da tua pessoa humana. Mas é preciso entregar tudo isto, entregar inclusive este processo, não ficar preocupado com este processo, porque nós temos que entregar tudo, né? Para chegarmos neste estado. E temos que entregar também este processo, temos que entregar também estas dúvidas, temos que entregar tudo isto para começarmos a experimentar este estado. E a indiferença, que a pessoa também perguntou, a indiferença
quando ela é sadia, quando não é frieza, a indiferença é uma consequência da impessoalidade. Então, se você fica nesse estado de não envolvimento com tudo aquilo que são as tuas reações, em todos os níveis, se você fica livre disto, você vai ficando indiferente. Mas indiferente é outra palavra também que não cobre todos os planos destas coisas. Porque indiferença pode ser uma palavra que cubra certas coisas que se passam aqui. Mas esta indiferença, por exemplo, superior, esta palavra não serve para isto. Porque não é a mesma coisa que você sente diante de uma coisa que é agradável, por exemplo. Não, a mesma palavra é usada para coisas completamente diferentes. Porque a indiferença, essa palavra usada num certo nível, é uma coisa que te coloca arredio, não que te coloca frio, insensível e tudo. Quando a indiferença espiritual é o que a gente deve conseguir. E é a mesma palavra para dizer as duas coisas. Pensa que línguas pobres. Então, indiferença parece uma coisa negativa, mas indiferença é uma condição. Você ser indiferente é uma condição para você poder tratar as pessoas, tratar as coisas, para você estar na vida de uma forma correta, de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Agora, isto não está de acordo com a palavra indiferença. Mas isto é um estado de indiferença que nós temos que conseguir, que nós temos que atingir. E a indiferença não quer dizer que se esteja frio. A indiferença quer dizer que você vai aceitar, você vai estar unido com tudo e com todos. Não há o que prejudique você estar unido com uma coisa. Para isso você precisa ser indiferente. Porque se você não é indiferente, como que você vai se unir com certas coisas? Como que você vai incluir certas coisas? Como? Isto é ser indiferente. Quer dizer, você vai unir, você vai se reunir, você vai ser o que tiver que ser. Para isso você precisa ser indiferente. Mas não é a mesma coisa do conceito que esta palavra traz, que esta palavra carrega. Então precisa, quando se estuda estas coisas, ter cautela com as palavras. Porque nós temos línguas paupérrimas, línguas que não são filosóficas, línguas que não penetram os planos internos, cujos sons não exprimem os planos internos. Então nós temos que ter cuidado com as palavras, com o que lemos, com o que falamos, com o que ouvimos. Precisamos estar sempre interpretando, sempre pedindo luz, porque aquela palavra não tem o que você está precisando. Bem, como posso conseguir a calma? Pergunta uma pessoa. Eu não consigo ter calma. Bem, você não pode ficar calmo diretamente, porque a calma é uma consequência de você ter coragem. Um covarde não pode ser calmo. Um medroso nunca poderá ser calmo. Você primeiro tem que ter coragem. Você tem que ter uma consciência da sua meta, seja ela qual for, e você tendo a consciência da sua meta, você reafirma a sua meta, você se dispõe à sua meta, e aí você vai ter coragem, porque a meta dá coragem, principalmente a meta espiritual. Então, quem tem uma meta espiritual vai ser corajoso. Um dia vai ser corajoso, porque desta meta lhe vem esta qualidade. E é quando esta qualidade começa a desenvolver no ser, quando a coragem começa a ser real, é aí que começa a calma. Então, enquanto você teme as coisas, enquanto você não tem coragem, você não aspire pela calma, porque ela será muito passageira se acontecer.
A calma é um resultado da coragem, é um resultado de você ter coragem. E nós não podemos ser corajosos, nós não podemos ter coragem se não tivermos a fé, que é também uma qualidade da alma. Veja, nós não temos outra saída se não estamos buscando esta alma, se não buscando este ser interior, buscando este núcleo interno, porque é esse núcleo interno que tem as qualidades que nós precisamos. Impessoalidade, coragem, calma, tudo isto são qualidades internas, não são qualidades dos corpos. Os corpos podem ter estas coisas de uma forma efêmera, de uma forma instável, de uma forma intermitente, mas não permanente, porque os corpos não têm essas qualidades. Então, você precisa buscar dentro da sua alma esta energia da fé, esta energia vai te dar coragem, e quando você tiver coragem, realmente, aí você vai ter calma. Coragem é uma palavra ampla, né? Isto é um estado muito amplo. Você estar dependendo de outros, isto não é coragem. Você estar atrelado a outros, isto não é coragem. Isto é uma coisa que tem que vir gradualmente, tem que ir nascendo, tem que ir desenvolvendo, e isto é a alma, é o ser interior que alimenta estas coisas. É o ser interior que nos apresenta estas coisas, que nos inicia nestas coisas. É ele que vai alimentando, ele é que vai nos desenvolvendo. Então não adianta dizer calma. Se ele não é corajoso, onde ele vai buscar esta calma? Ele vai ficar ali semi-paralisado um pouco, mas depois volta àquele estado desarmonioso. Esta calma é para quem tem coragem. Então você é corajoso, você não teme, aí você vai ter calma. Isto é um estado de alma. Mas aí nós teríamos que realmente ver em que direção vamos partir. Aonde vamos colocar a nossa consciência, para onde vamos nos voltar. E se não é para dentro de si, você não vai encontrar nada disto fora de si. Inútil procurar. Isso tudo você vai encontrar dentro de si, porque fora não se encontra estas coisas. Isto pode estar exposto aí fora, pode estar projetado aí fora, por alguma alma, mas você não encontra isto fora de si. Pode ver isto projetado por alguma alma, mas encontrar mesmo e viver isto fora, você não consegue. Isto tem que ser realmente de dentro para fora.